Olá pessoal, eu sou Bruno Bernardes, professor aqui do Portal IED, e eu separei nesse vídeo algumas dicas das partes mais relevantes do conteúdo que eu ministrei no curso OAB Sem Mistério aqui do Portal IED na disciplina de Filosofia do Direito. Certamente espero que essas dicas sejam bastante úteis a você que em breve estará prestando o exame da ordem. Então vamos começar com o pensador mais recorrente nas provas da FGV na OAB, Norberto Bobbio. Gente, os estudos do Bobbio no campo da teoria do direito têm como foco a norma fundamental, o ordenamento jurídico e a ideia de completude que envolve esse ordenamento jurídico. Então ele enfrenta problemas como lacunas, antinomias, e é na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, com certeza a obra de Bobbio que é mais recorrente nas provas da OAB, que ele vai se debruçar sobre o estudo do complexo ou do sistema de normas que constituem o ordenamento jurídico. Para ele, para o Bobbio, as normas jurídicas não existiriam isoladamente, mas sempre em um contexto de normas. Então, elas precisam ter relações entre si. Não seriam, segundo os estudos do Bobbio, não seriam as normas jurídicas que vão distinguir um ordenamento jurídico de um ordenamento não jurídico. Para ele é o contrário. As normas jurídicas, elas existem porque integram um ordenamento jurídico. O termo direito, no sentido de direito objetivo, indica um tipo de sistema normativo, não um tipo de norma. E qual o conceito que o Bobbio tem de fonte do direito? Para ele, para Norberto Bobbio, fonte do direito são aqueles fatos e aqueles atos dos quais o ordenamento jurídico ele faz depender a produção das normas jurídicas. Ele vai classificar as normas jurídicas como normas de conduta ou de comportamento, de um lado, ou seja, aquelas que regulam o comportamento das pessoas, e normas de estrutura, que são aquelas destinadas a regular a produção de outras normas jurídicas. E é a presença e a frequência dessas normas de estrutura, ou seja, as normas de produção de outras normas jurídicas, ele até chama de comandos de comandar. É a frequência dessas normas de estrutura que constituiria, segundo os estudos do Bobbio, a complexidade do ordenamento jurídico. O Bobbio também ele aborda o problema da antinomia, ou seja, é aquela situação na qual são positivadas duas normas. Uma obriga e outra proíbe, ou outra obriga e outra permite, ou ainda, uma proíbe e outra permite o mesmo comportamento. É o chamado conflito de normas. Para que ocorra uma antinomia, um conflito de normas, o Bobbio diz que são necessárias duas condições. A primeira é que essas duas normas em conflito, elas precisam pertencer ao mesmo ordenamento. Por exemplo, não vai haver uma antinomia entre uma norma brasileira e outra norma norte-americana. E a segunda condição para o Bobbio é que as normas jurídicas, as normas devem ter o mesmo âmbito de validade. E esse âmbito de validade tem 4 dimensões: o temporal, o espacial, o pessoal e o material. Para o Bobbio, existem duas espécies de antinomias: as antinomias aparentes e as antinomias reais. As antinomias reais são aquelas em que o conflito entre as normas é insolúvel. E há também aquelas antinomias em que o conflito é apenas aparente. Você certamente lembra dessa expressão, conflito aparente de normas. E por que aparente? Porque nesses casos, a antinomia, o conflito,
ele pode ser solucionado por meio de alguns critérios. E quais são esses critérios para a solução das antinomias solúveis ou aparentes, segundo os estudos do Norberto Bobbio? O primeiro é o critério cronológico. O segundo, o critério hierárquico. E o terceiro, o critério da especialidade. Ou seja, a norma posterior no critério cronológico sobrepõe-se à norma anterior, no critério hierárquico a norma superior sobrepõe-se à norma inferior e no critério da especialidade a norma especial prevalece sobre a norma geral. O Bobbio traz também algumas considerações do que ele chama de dogma da completude. Ou seja, é o princípio de que o ordenamento jurídico seja completo para fornecer ao juiz, em todos os casos, uma solução sem que ele recorra à equidade. Para uns estudiosos, esse seria um aspecto relevante do positivismo jurídico. Essa ideia de completude, pensem comigo, ela está diretamente ligada à autoridade estatal. Ou seja, aquela concepção de que a produção jurídica, a produção das normas jurídicas, ela é um monopólio estatal. E pensem, se a gente negar que o ordenamento jurídico ele é completo, ou seja, a gente assumir a incompletude do ordenamento jurídico, é o mesmo que negar a força do Estado. Só que a gente sabe, né, que a riqueza dos fatos é muito maior do que o alcance da norma. Então, não se pode falar que o ordenamento jurídico é completo o suficiente para afastar ou regular todos os fatos. Isso é um dogma. E para afastar esse dogma é que os ordenamentos prevêem meios ou soluções capazes de regular esses casos não regulados expressamente, ou seja, de suprir essa lacuna. O ato de suprir a lacuna no ordenamento jurídico, ele é chamado de integração do direito, ou seja, ao preencher uma lacuna, o operador está tornando o ordenamento íntegro, completo novamente. Esse ato de integração do direito tem outros nomes, sinônimos, como preenchimento da lacuna ou colmatação da lacuna. Para se completar um ordenamento jurídico, segundo os estudos do Bobbio, pode-se recorrer a dois métodos diferentes. O primeiro é o da heterointegração, hétero, do outro, ou seja, é o recurso a ordenamentos jurídicos diversos. E quais são esses métodos de heterointegração? O costume, o direito judiciário, ou seja, a criação do direito pelos juízes, e o direito científico, que nós conhecemos aqui muito bem como doutrina. O outro método para solucionar essas lacunas é a autointegração. Ou seja, é o recurso a fontes diferentes da dominante, e qual que é a fonte dominante? É a lei, mas é dentro de um mesmo ordenamento. E quais são esses métodos de autointegração? A analogia e os princípios gerais do direito. Bom, fechando então esses pontos principais do Bobbio, eu quero passar para um outro pensador muito importante também para as provas da OAB, que é o Rudolf von Jhering. O Jhering, ele tem um livro que se chama A Luta pelo Direito. E aqui ele abre essa obra com a frase, olha só que legal essa frase, abre aspas, a paz é o fim que o direito tem em vista. A luta é o meio que serve o direito para conseguir. Ou seja, para o Jhering, o direito está em busca da paz. Mas ele utiliza da luta para alcançar essa paz. Esse pensamento é enfatizado também na mesma obra, quando ele diz que a vida do direito é uma luta. Luta dos povos, dos estados, das classes, dos indivíduos. Então, para ele, o direito é uma força viva
não é um fim em si mesmo. A essência do direito, segundo Hering, então, é uma realização prática. O Hering, ele adepto à corrente chamada de jurisprudência dos interesses. E essa força prática é que permitiria a manutenção do direito. É por isso que ele afirma que quem defende o seu direito, defende também o direito como um todo. O interesse e as consequências daquele ato, elas vão se expandir, se dilatar, muito para além da pessoa que está defendendo o seu direito. Certo? Um outro pensador bastante recorrente nas provas da OAB é o Ronald Dworkin, um pensador norte-americano e certamente um dos autores mais citados na segunda metade do século XX para cá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar no pensamento do Dworkin é a diferença que ele faz de regras e princípios. As regras são aplicadas a partir de uma lógica do tudo ou nada. Ou seja, ou você aplica uma regra ou não aplica. A aplicação de uma afasta a outra, segundo Dworkin. E os princípios? Os princípios têm a sua importância de acordo com o caso concreto, que é parte integrante do seu conceito. Olha que interessante. Quando há um conflito aparente entre princípios, não vai ocorrer o afastamento por completo de um desses princípios. A aplicação precisa, então, ser ponderada pelo juiz, certo? Então, nas regras, a aplicação de uma afasta a outra, e nos princípios, a aplicação se faz por meio de uma ponderação feita pelo juiz. O outro ponto interessante no pensamento do Dworkin é a metáfora do juiz Hércules. Para aqueles casos difíceis, né, os hard cases, aqueles em que as controvérsias morais são muito fortes, de uma solução difícil ou de uma aparente dificuldade, ou mesmo de casos que são aparentemente insolúveis, o Dworkin imaginou um modelo de juiz, uma metáfora, que é a do juiz Hércules. Quem é esse juiz Hércules? Ele seria um jurista com uma capacidade, sabedoria, paciência, jamais visto. Ou seja, ele tem habilidades sobre-humanas. E ele seria capaz, nesses casos difíceis, de elaborar uma teoria completa. E essa teoria seria, segundo o pensamento, essa construção metafórica do Dworkin, ela seria apta ou capaz de considerar o que os juízes decidiram no passado, justificar a Constituição e utilizar de princípios fundamentais. Ou seja, o juiz Hércules, ele é um filósofo. Ele seria capaz, então, nesses casos difíceis, de chegar a uma resposta correta. O Dworkin tem uma concepção muito interessante nessa linha também, do juiz Hércules, de direito como integridade. A teoria da integridade vai impor que os juízes, ao decidirem, eles atuem como autores de uma obra coletiva. O Dworkin criou uma outra metáfora para explicar isso, né? Ele gosta de metáforas. É o que ele chama de romance em cadeia. O que é isso? Cada autor, ou seja, cada juiz, ele interpreta os capítulos que recebeu e a partir desses capítulos que ele recebeu, ele escreve um novo capítulo totalmente coerente com os anteriores, que será passado aos novos autores, né, os novos romancistas, os novos juízes, para também continuar escrevendo esse romance em forma de uma grande cadeia. Uma outra corrente de pensamento que também é muito recorrente, e aqui eu vou tratar de dois filósofos em conjunto, é o do chamado utilitarismo. Quem são esses grandes referenciais dessa corrente de pensamento chamado utilitarismo? Primeiro, sem dúvida, Jeremy Bentham. E, em segundo lugar, o discípulo dele, John Stuart Mill.
O Bentham, Jeremy Bentham, é o grande referencial dessa corrente de pensamento chamada utilitarismo. O que o Bentham vai dizer? Ele vai dizer que o nosso objetivo, tanto na vida moral como na vida política, é maximizar a felicidade. E isso se daria por meio de um cálculo que envolveria duas escalas, a escala da dor e a do prazer. Todos nós gostamos de prazer e não gostamos de dor. Então a filosofia utilitarista ela reconhece esse fato, reconhece que a dor e o prazer nos governam e faz desse cálculo de dor e prazer a base para uma vida moral e política. Para isso, para explicar todo esse cálculo de dor e prazer, o Bentham cunha o chamado princípio da utilidade. Anota isso aqui, que são palavras do Bentham. O princípio da utilidade é o princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. A gente precisa lembrar também as palavras de Bentham sobre outro princípio, muito ligado com o da utilidade, que é o da maior felicidade. O princípio que estabelece a maior felicidade de todos, vamos lá conceituar, que é o princípio que estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo interesse está em jogo, como sendo a justa e adequada finalidade da ação humana e até a única finalidade justa, adequada e universalmente desejável, da ação humana, em qualquer situação ou estado de vida, sobretudo na condição de um funcionário ou grupo de funcionários que exercem poderes de governo. Esse conceito todo que eu acabei de falar é o conceito de princípio da maior felicidade. Palavras do Bentham. Então anote isso. Bom, ok, você me explicou esses princípios, professor. Então agora eu preciso saber como é que vai acontecer esse cálculo dessa felicidade, segundo esse pensamento do Bentham, utilitarista. Somando-se os interesses dos diversos membros que integram uma comunidade. Tanto os indivíduos e até mesmo os legisladores. Ou seja, essa filosofia utilitarista ela permeia todos os campos da vida, seja no campo moral ou mesmo na legislação, influenciando aos legisladores. E o que vai pensar, então, o John Stuart Mill, que é o outro filósofo utilitarista, que é discípulo de Bentham. O Mill, ele parte para tentar resolver as duas, eu diria, maiores críticas ao pensamento de Bentham. E quais são essas críticas ao pensamento do Bentham? A de que ele não atribui um valor devido à dignidade da pessoa humana e aos direitos individuais. E outra crítica também é que ele reduz tudo, de um modo errôneo, a esse cálculo de dor e prazer. Ou seja, haveria um limite para essa redução de cálculo de dor e prazer. O Mill, então, ele acredita que a ideia de utilidade ela precisa ser pensada a longo prazo, não caso a caso. Para ele, então, o respeito à liberdade individual levaria à máxima felicidade humana. Então, permitir que a maioria se imponha pode até aumentar a felicidade hoje, né? Mas certamente vai tornar a sociedade pior num futuro. Ele concorda com o princípio da utilidade. Ele não se opõe a ele, mas ele diverge de Bentham em alguns pontos. O Bentham, ele foca somente na quantidade nesse cálculo de dor e prazer. Então, ele olha quantidade de dor, quantidade de prazer e estabelece esse cálculo para a decisão. Para o Mill, a quantidade é insuficiente. Ele precisa levar em conta também a qualidade dos interesses em jogo. Então, haveria, segundo Mill, prazeres superiores e prazeres inferiores. Os prazeres superiores seriam aqueles ligados às faculdades do espírito. E os inferiores
são ligados aos desejos carnais, ligados ao corpo. Os prazeres inferiores levariam a uma baixa satisfação. E os superiores, eles seriam, então, fontes da felicidade de uma vida digna. Ok? Então, acho que nós temos aqui os pontos principais do utilitarismo. Vamos falar, então, mudando já de pensador, vamos para um dos mais importantes pensadores da filosofia e que até hoje influencia em muita coisa. Eu estou falando de Kant. Kant, ele imaginou uma ética universal. Uma ética que fosse capaz de valer para todos, a todo tempo, para toda a eternidade, em toda e qualquer circunstância. Para chegar a uma ética, um modo de agir ético universal, então ele precisa partir de algo universal. E o que há de comum, eu te pergunto, entre um morador de uma capital brasileira, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e um indivíduo que vive numa tribo isolada na África? Segundo Kant, é o fato de serem pessoas, seres humanos. E o que faz alguém ser classificado como ser humano, para o Kant, é a razão. Então, se você quer chegar a uma conclusão universal, segundo Kant, é preciso se apoiar na razão. Mas essa razão, ela para ser universal, ela precisa estar pura. Como assim? Ela precisa ser livre de interferências. Ela não pode estar contaminada, por exemplo, por crenças religiosas, por interesses. E o meio que o Kant imaginou de purificar essa razão é pelo imperativo categórico. O primeiro imperativo categórico é certamente o mais impactante e certamente o que você precisa anotar agora. Eu vou falar para você. Anota aí. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Então, para você saber se o que você está fazendo é justo, segundo Kant, é preciso se perguntar se essa ação ela vai poder ser universalizada. Se ela pode ser praticada livremente por todos. Se ela pode ser colocada como lei universal da natureza. Então, o justo para o Kant é o que pode ser universalizado. Fazer algo que possa ser universalizado, muito cuidado, é muito diferente de fazer com os outros o que você quer que façam com você. Essa história de tratar aos outros, né, do modo que você gostaria de ser tratado, ela tem uma infinidade de variáveis. Certamente você, nós temos desejos particulares, modos que a gente gostaria de ser tratado. No imperativo categórico lá do Kant, a ação ela pode ser colocada como um agir universal, em qualquer lugar, a qualquer tempo e por qualquer pessoa. Então, não é a mesma coisa de querer, o tal do imperativo categórico é totalmente diferente dessa história de querer que te tratem como você gostaria, tratar os outros como você gostaria de ser tratado, perdão. E o direito? Como é que fica essa história do direito para o Kant? Para o Kant, o direito é a soma das condições sob as quais a escolha de alguém ela pode ser unida à escolha de outra pessoa, de acordo com uma lei universal da liberdade. E aí, ao desenvolver esse conceito, o Kant define o princípio do direito. São palavras dele, você também vai anotar isso aí. Age externamente, de modo que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos, de acordo com uma lei universal. Para fechar esse apanhado de dicas, nós vamos falar um pouco sobre o positivismo jurídico. Sim, a OAB ela gosta muito desse tema. E nós vamos passar por esse tema por meio do auxílio luxuoso de dois positivistas, Hans Kelsen e Herbert Hart.
Vamos começar pelo último, o Hart. Para ele, o direito ele precisa ser compreendido como regra sobre regras. Então, o direito consiste em um sistema jurídico resultante da união das regras primárias e das regras secundárias. Muito cuidado. As regras primárias, elas estipulam deveres. São as regras de obrigação, né, de comportamento. Faça isso, não faça aquilo. E as regras secundárias são aquelas regras que estabelecem poderes para quê? Para alterar e aplicar as regras primárias. No entender do Hart, não é possível compreender o direito somente a partir das regras primárias, dessas regras de comportamento. Por quê? E ele aponta 3 problemas para isso. O primeiro é o da incerteza. O segundo ele chama do caráter estático das regras primárias. E o terceiro, tem um nome esquisito, mas não é complexo de entender, seria o problema da ineficácia da pressão social difusa dessas regras primárias. Vamos explicar isso. Ou seja, se houvesse somente regras primárias, se houvesse um conflito, não haveria uma regra capaz de solucioná-los. Então, isso criaria um espaço de incerteza. Faltaria também uma autoridade capaz de criar ou modificar essas regras, ou seja, é esse caráter estático. E sobre a tal da ineficácia da pressão social difusa, pensem comigo, se não houvesse uma regra capaz de modificar essas regras primárias, essas regras de comportamento, no caso de uma violação a uma regra primária, nós não conseguiríamos encontrar uma autoridade que fosse capaz de aplicar uma sanção por conta da infração dessa regra. Então, é por esses 3 problemas, basicamente, que o Hart concebe as regras secundárias de reconhecimento, as regras secundárias de alteração e as regras secundárias de aplicação. E eu não vou falar aqui porque essas regras eu expliquei detalhadamente lá no nosso curso, que está lá no portal ied.com.br, de modo completo. Passamos com detalhes nos principais pontos que caem nas provas da OAB. Não deixe de acessar. E o Kelsen? O Kelsen, ele idealizou uma teoria pura do direito. O que ele queria? Ele queria que o direito fosse autônomo. Ele queria libertar essa ciência jurídica de elementos estranhos ao próprio direito. Então, para ele, não dava para misturar direito com análises religiosas, morais, ou utilizando de métodos das ciências naturais. Com a ciência do direito, a coisa é diferente, afirma o Kelsen. O direito tem um método próprio, um método dogmático. E o operador, o aplicador do direito, o cientista do direito, ele ao analisar o direito, ele precisa buscar respostas dentro do próprio direito. Então, Kelsen ele considera a norma jurídica como objeto de interpretação do direito. Com isso, ele acaba demonstrando que no campo da juridicidade é importante a validade do direito e não necessariamente o seu conteúdo. Para o Kelsen, o direito corresponde a um conjunto de normas dispostas hierarquicamente no sistema jurídico. Você certamente já ouviu falar sobre isso, da tal da pirâmide do Kelsen, né? Que é aquela disposição escalonada e hierárquica das normas jurídicas, que no topo há uma Constituição e acima de todas há uma norma. E eu vou falar qual é essa. Primeiro você tem que entender que a validade do direito parte desse sistema hierárquico, ou seja, da análise de uma norma hipotética fundamental. Ou seja, a norma inferior, ela tira o fundamento de validade da norma imediatamente superior e assim por diante, até a gente chegar lá no topo da pirâmide. E todas as normas,
elas tiram o seu fundamento de validade da norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental, ela não é posta por uma autoridade. Guardem isso. Ela é pressuposta. Então, ele parte de uma pressuposição para explicar o fundamento último, né, de validade das normas jurídicas. Então, é uma norma imaginária, fictícia. É apenas um raciocínio lógico e teórico, né, que o Kelsen ele utiliza para justificar a validade dessas normas jurídicas. Bom, enfim, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção às nossas dicas. Logicamente, há uma infinidade de conteúdo na filosofia e na teoria do direito, mas nós aqui do Portal IED buscamos priorizar aquilo que é mais relevante para o exame de ordem. Não deixe de acessar o portal ied.com.br. E eu me despeço de vocês, não sem antes de desejar muita sorte na prova que você fará em breve. Até o próximo encontro, pessoal.